Eu vou iniciar a gravação. Como que vai acontecer, né? Eu vou salvar essa nossa aula aqui hoje, tá? Vai ficar gravada. Depois eu subo ela, eu vou ver qual editor que eu utilizo lá para subir um link para deixar na aula de vocês. Então, se precisar rever alguma coisa, é bom porque a gente consegue, de repente, hoje vocês não estão com o AutoCAD em mãos, mas depois consegue acessar algum computador, alguma coisa assim, e você consegue fazer essa aula também, praticar os exercícios, tá? Então, hoje a gente entra na sessão 3 da unidade 2. Então, hoje é a última matéria, assim, das unidades que são do primeiro bimestre, né? Então, a prova vai ser até aí. Eu tenho as atividades em todos os dias que a gente teve os encontros. Nesses encontros que foram a gente fez à distância, eu mandei uns vídeos. Como a gente estava se adaptando ainda, eu não cobrei o exercício, até porque algumas pessoas precisavam se organizar para conseguir ter um acesso ao AutoCAD, enfim. Mas tem essa pontuação que já estava já combinada, né? Eu só prorrogo até o final do bimestre para a gente conseguir vocês se organizarem. Então, até diminuir um pouco o ritmo de exercício, coloquei. Hoje são 2, eu vou fazer junto com vocês. Se a gente tivesse, se todo mundo tiver com o AutoCAD, a gente podia finalizar hoje, não teria essa preocupação. Mas, então, próxima semana eu aceito os 3 exercícios das últimas aulas. Então, só veja, a gente parou praticamente, eu tinha um exercício impresso que eu dei para vocês, a gente fez a primeira parte, a segunda parte já entrou o período da quarentena, o impresso ficou comigo, mas eu mandei para vocês nas mensagens o PowerPoint, o PDF com os exercícios, tá? Então, como eu não pude entregar de volta, eles estão nas mensagens, tá? Para a gente manter, né, um pouco a rotina dos estudos, eu vejo assim que a gente tem uma vantagem sobre outras faculdades, porque a gente já tem um portal e a gente já é bem direcionado a exercícios online, a gente tem um portal bem robusto e agora eles conseguiram que todos os professores tivessem a mesma didática, né, que a gente usasse a mesma forma de aula online. Então, vamos tentar manter esse horário de estudo, né? A gente tem essas aulas que são online, elas têm a presença, né? E buscar, né, no momento da aula, a gente já ter feito uma leitura prévia do material que a gente vai praticar hoje, né? Lembrando que o foco da aula do AutoCAD é muito mais prático, né? Fazer a pré-aula, então não deixem de acessar o portal de vocês, faça a pré-aula, porque de repente já surge alguma dúvida, a gente já pode conversar sobre isso, ou depois da minha explicação, se ainda não foi sanada as dúvidas, vocês podem ter e me questionar, né? Então, quem não faz esse estudo anterior, vai ser tudo novo no momento da aula. Então, talvez algumas dúvidas elas não consigam nem chegar ainda, porque não foi raciocinado sobre isso, não foi refletido, né? E isso é uma forma de vocês não precisarem ficar estudando depois para uma prova. Então, a gente já faz junto e a gente estuda junto, né? Essa que é a ideia da aula prática. Tenha sempre as perguntas, né, no portal, tem do livro, se vocês ficarem com dúvida, continuem, né, continuo aberta a essas questões para a gente resolver junto. E a aula prática, a gente vai ter as atividades, né? Eu não vou cobrar, por exemplo, hoje, que eu já sei que tem pessoas que não estão com AutoCAD, ainda não conseguiram se organizar, mas eu, até o final do bimestre, eu vou recolher essas atividades, tá? A gente vai manter a forma. Quem tem muito, não tem como, tem alguma dificuldade, me fala na mensagem pelo portal para a gente ver o que a gente pode fazer, tá? Mas para quem
pode, consegue, acho que um crescimento, né? Um estudo de vocês. Lembrando, né, que eu sempre falo que o AutoCAD, se você para de mexer, você esquece muita coisa que aprendeu, né? Então, se tiver condições de ter ele no computador de casa, vocês sempre estarem mexendo e usar essa ferramenta para as atividades da faculdade, né? Então, hoje a gente está no dia 3, a gente está mantendo nosso calendário aqui. Então, aqui eu estou com o slide de quinta, mas hoje a unidade 2, sessão 3, são comandos avançados de edição. Na semana passada, aqueles milhares de vídeos que eu mandei para vocês eram os comandos básicos de edição e hoje a gente vai ver alguns. E aí eu quero praticar e voltar em alguns desses básicos para a gente ver como funciona, porque hoje a gente tem essa interação mais ao vivo, né? Então eu consigo ter um feedback de vocês, tá? A semana que vem, a ideia, vamos ver como que vai ser a questão da quarentena, a gente vai ter algum posicionamento da faculdade semana que vem, né? Do Ministério, enfim, a gente está esperando novas orientações. Então, semana que vem, que eu já ia começar a passar parte de cota para vocês, que é na unidade 3, que faz parte do segundo bimestre, mas eu ia já introduzir isso, mesmo não caindo na prova, porque no segundo bimestre a gente está com o calendário muito apertado, tá? Então eu não posso, eu tenho que seguir esse nosso calendário prévio. Eu pretendo fazer essa revisão, tá? Antes da prova, só para a gente relembrar. Eu acho que vai ser importante até por conta dessas mudanças que a gente teve, né, de aula. Hoje não é diferente se quem está com o computador ou não está, tenha o seu caderninho de anotações, veja como que funciona cada tipo de ferramenta, se você perceber que você erra num comando, esquece de dar um enter, faça as anotações de vocês também, porque às vezes para mim eu vou passar na prática um pouco mais rápido e na hora a gente faz até junto, mas depois que você estiver sozinho e tiver dúvida, você pode utilizar, né? E eu tinha falado que a prova nossa era parte escrita, né? E a outra parte prática, não sei como isso vai ser ainda, mas essas anotações podem ser consultadas durante a prova, porque eu acho que quem tem domínio sobre o AutoCAD vai lembrar de todos os comandos, mas para quem está aprendendo agora, uma coisa muito nova, é difícil mesmo, você tem que praticar muito para você ficar lembrando tudo de cor, né? Então, essas anotações vão ser abertas, vocês podem consultar ela durante a prova. O que são esses comandos avançados, né? A gente viu que os comandos de desenho, né, a gente consegue praticar várias coisas, mas é demorado você ter que redesenhar muitas coisas, né? Então, esses comandos de edição, eles vêm para facilitar, para agilizar o nosso dia a dia. Então, alguns que ele coloca como avançados, ele volta no array que eu falei para vocês, ele passou no livro, na verdade, um pouco muito rápido. Eu que aprofundei um pouco com vocês na aula anterior, né, nos vídeos. Aqui ele vem falar mais detalhadamente, eu vou acrescentar mais um tipo que ele não tinha e vou relembrar. Algumas aulas, algumas turmas, né, a turma de quinta, eu tenho alunos novos, então eu aproveitei para explicar um pouquinho de novo, a gente só vai relembrar, tá? E aí eu consigo fazer a prática, se vocês tiverem dúvida, vocês já me questionam hoje também. Esses 3 comandos, que é o extend, o lengthen e o stretch, são os que a gente consegue tanto estender ou diminuir algum desenho, né? Então, de repente você fez um desenho, uma peça e ela é mais longa, ou você quer utilizar o mesmo desenho de uma peça menor e não ter que desenhar tudo de novo, então você pode copiar, que a gente já aprendeu, né? Copia, cola e
consegue editar essa nova peça. Então, eles são bem úteis, assim, né? Então, tem linhas que não estão chegando no ponto que você precisa. A gente aprendeu que o fillet, ele consegue unir alguns pontos. E aqui a gente também tem possibilidades de estender e reduzir. Isso é muito útil no dia a dia de quem trabalha com AutoCAD, tá? A escala também, a gente consegue modificar a escala dos desenhos. Então, mesmo que a gente tenha um desenho... Eu aqui, por exemplo, eu falei para vocês que eu converso, o meu AutoCAD ele conversa com outros programas de engenharia que não são da mesma plataforma, mas eles se conversam. Às vezes eu recebo alguns blocos, alguns desenhos numa escala que não está correta aqui, né? Então eu preciso mudar a escala desses desenhos para conseguir editar e entender e modificar dentro do que eu estou compatibilizando de projeto. Isso é muito comum quando eu recebo o projeto estrutural e quando eu vou jogar em cima da arquitetura, muitas vezes está numa escala não conhecida, então eu tenho que trabalhar para conseguir mesmo sobrepor uma com outra e ver se eu preciso modificar, né? O Align, ele ajuda a gente a alinhar, como o nome diz, né, os objetos, mas ele também permite que a gente mude a escala. Então é bem interessante esse Align. A escala aqui, o de cima, o comando de cima que eu falei, você consegue dar uma proporção. Então eu quero 2 vezes maior, ou quero metade. O Align, às vezes, você recebe um bloco que você não sabe o o tamanho exato dele, mas você sabe que tem a medida, tem uma cota ali, mas ele não está na escala. Então, a Line, ele faz a conta para você. Você não precisa ficar fazendo regra de 3 para saber qual que é o índice que você vai colocar na escala, se é 1,5, enfim. Mas eu vou fazer na prática aqui, falando é muito vago, né? O Join e o Explore é para tanto unir quanto explodir o bloco. Também, às vezes a gente desenhou, a gente precisa desagrupar, né, como ele coloca aqui, ou se a gente tem muitas linhas soltas e a gente quer que elas se tornem uma polyline, que a gente viu que, por exemplo, quando a gente vai fazer medidas de área, lembra que a gente fazia a polyline, aí você consegue ter a área muito mais rápido. Então, às vezes você tem linhas soltas e você queria tirar uma área ou fazer a chura, que é o outro ponto que a gente vai aprender, quando você tem um objeto, que é uma linha contínua, né, é muito mais fácil você selecionar e executar. Então, o Join, ele ajuda também nessa parte, eu vou explicar na prática para vocês, tá? Então, quem está com o computador aí, vamos abrir um arquivo novo, então a gente vai no Azinho ali, né? Abre o arquivo novo, o template é o Acadizo, porque ele está com as configurações que a gente precisa para o nosso exercício, e abre um arquivo novo. Eu falo para vocês não abrirem esse start aqui, porque às vezes ele vem com umas configurações que a gente não tem o domínio, a gente não consegue selecionar. Então, indo pelo new, né, abrindo um arquivo novo, escolhendo esse Acadizo, a gente tem mais certeza, tá? Aqui é um lembrete que a gente pode trabalhar tanto quanto os, os, os ícones, quanto os comandos por teclado, né? Que facilitam, a gente também ganha um pouco mais de velocidade. E tem também os atalhos. Então, até no bloco de anotações, aí, não lembro o que é, eu posso colocar qual que é o comando. Apesar que, quando a gente começa a digitar a primeira letra, vocês já observam que ele vai aparecendo, dando opções para a gente, né? Então, se você não lembra exatamente o nome inteiro do comando, o CAD ele também ajuda. Assim, se eu colocar o A, ele começa a dar alternativas de comando que eu quero terminar de escrever, e depois é só você clicar em cima, né? Eu vou mostrar isso. Então, o array, que é o primeiro comando que a gente tem na sequência aí do livro, a gente viu as opções que era o regular, né? Até dei uns exercícios e fiz o vídeo, e o polar.
ele tem mais um, que é esse path. O path, ele consegue fazer as cópias de um objeto, mas seguindo um percurso, né? Aqui está numa linha mais orgânica, que é o spline, mas pode ser num círculo, pode ser num arco, pode ser numa reta. Então a gente também tem como definir um caminho, né? Selecionar o caminho e falar o que a gente quer, quanto que a gente quer de distância entre eles. A gente consegue definir isso também, tá? Então aqui no slide, só para a gente lembrar, né? Então a gente pode trabalhar com ícone, né? O array. Ele, quando você abre aqui essa setinha, ele vai ter as opções, tá? E aqui eu vou fazer esse exercício com vocês aqui só para a gente relembrar, tá? Eu vou mudar de tela e aí eu vou dar um tempinho, porque eu sei que ela demora um pouco para atualizar aí para vocês. Mas quando atualizar, vocês me falam. Já atualizou, professor. Então tá. Então aqui é como um exercício, né? Então eu poderia passar esse desenho aqui para vocês e falar, olha, faz esse desenho no AutoCAD. Aí que eu estou explicando para o pessoal o que eu faço, se vocês estão na frente do computador, e eu printo a tela e jogo lá no CAD. Então, você pode, nesse momento aqui, printar a tela, porque aqui tem as medidas, e dá um Ctrl V dentro do arquivo do AutoCAD, que vai aparecer a imagem lá também, ou me acompanha agora no desenho e depois tenta fazer isso sozinho, tá? Então, o array, eu tenho aqui as medidas, eu vou apagar aqui embaixo para fazer junto. Eu tenho uma peça aqui, né? Eu tenho um retângulo e tenho esses furos dentro da minha peça, esses canais aqui. Como que eu vou... Quais os comandos que a gente pode utilizar para desenhar? Então, o primeiro, que é o retângulo, eu cliquei o REC, né, de retângulo, e ele permite que a gente coloque as duas medidas, tanto x quanto y, vocês lembram? Então, eu vou colocar no arroba. Lembra que o arroba é em relação ao ponto? Eu cliquei num ponto qualquer aqui da tela, né? Então, eu vou digitar arroba 52, que é a medida no x, vírgula 28. Então, tenho meu retângulo. Vou jogar aqui embaixo. E aí ele fala como que a gente vai desenhar esses círculos. Eu preciso, pelo menos, desenhar a primeira peça para conseguir trabalhar com o comando array, né? Aí eu vi aqui as distâncias que ele coloca, né? O meu círculo, ele tem 8 de diâmetro. E aí, como que eu vou localizar? Eu preciso dar o ponto. Lembra que nos desenhos de círculo, eu vou clicar nessa setinha aqui e vai abrir as opções. Eu posso colocar centro e raio. Aí tem uma opção que é centro e diâmetro. Ótimo, que eu tenho meu diâmetro ali, não preciso ficar fazendo conta. Mas eu preciso saber qual que é esse ponto do centro aqui. Ele me deu a medida de 4, né? Só que para o centro eu tenho que considerar que ele tem mais o raio aqui, né? Então essa distância aqui é 8. A gente está entrando meio no desenho técnico, né? De quebrar a cabeça. Aqui a distância dele também é 4 e mais 4, que é o 8, né? Que é um comando que a gente aprendeu semana passada que a gente pode usar agora para achar esse ponto? Eu posso tanto pegar o line e desenhar 8, né? Então, vou ligar meu orto. 8 e 8. Aí eu sei que aqui é o centro. Aí uma forma mais rápida tem o offset. Lembra que o offset faz uma cópia? Então, O, Enter. Ele vai me pedir aqui qual é a distância da linha, da cópia que eu quero. Eu posso colocar o 8, clicar e clicar para dentro. Eu sei que esse ponto aqui, ele tá 8 daqui e 8 de lá. Então, eu consigo achar também o meu centro, tá? Então,
que é certo? Não tem certo, mas o que você vai ser mais ágil, né? Eu prefiro o offset, que eu tenho mais certeza. Então, vamos desenhar o nosso primeiro objeto. Vou escolher o centro e o diâmetro, que é o que eu tenho certinho aqui. Cliquei no comando, ele me pede o centro do círculo. Cliquei no centro do círculo e já ativou aqui. O próximo, ele especifica o diâmetro. 8. 8 Enter. Então, ele desenhou a primeira peça. Bom, esse desenho que eu fiz aqui do offset foi só para eu ter o início aqui, né? Então, eu vou apagar para ele não me atrapalhar muito nos próximos comandos. Então, agora eu consigo fazer essa grelha aqui com os demais círculos. Poderia ficar copiando? Posso, mas vamos exercitar o nosso array. Aqui ele tem a opção retangular. A gente vai usar, é uma grelha, né? Ele pede para eu selecionar o objeto, vou selecionar o círculo, dou Enter, e ele abre a grade já. E também abre as dimensões, aqui ele já mostra quantas colunas, qual a distância entre elas. Então, estou vendo que ele está passando aqui, eu preciso adequar, né? Então, aqui são as linhas e aqui são as colunas. As colunas são 4 mesmo, como o meu desenho de cima, né? Só que as linhas são só 2. Eu selecionei ali o 3, digitei o 2, dei Enter, olha, já adequou. Aqui, a distância entre os centros dos objetos é 12, aqui está 12. Nesse sentido, aqui também está 12. Ótimo, tá de acordo com o que a gente precisava, né? Então, já tem o primeiro desenho da grelha. Agora, olhando aqui, a gente tem mais um outro círculo aqui dentro da peça, né? Que é o furo da peça. E aqui tem a cota falando que ele tem 1 de diâmetro. Então, vamos usar o array de novo. E a gente vai só adequar as medidas. Array retangular. Ou tem que desenhar primeiro a peça. Círculo, centro e diâmetro. Escolhi, cliquei no centro. Próxima pergunta dele é qual que é o seu diâmetro. Tava 4, que era do último, né? Aqui dentro a gente vê que ele tá... Se eu der Enter, ele vai fazer o 4 de novo, mas não. Então, eu quero o 1 Enter. Ele desenhou a nossa peça aqui de novo. Agora sim, professora, né? Vamos pro Array. Cliquei no objeto, dei Enter. Ele abriu a grelha de novo. Então, a gente vai adequar aqui. Também tenho 4 colunas, mas tenho 2 linhas só. 2 Enter. Ele já adequou ali embaixo. Qual que é a distância entre esses círculos? Continua 12, como estava ali, né? Então, eu vou modificar aqui 12 Enter. E no outro sentido aqui também, 12 Enter. Tá, desenhamos a peça. Agora tem esses dutos de conexão aqui que com line a gente resolve. Posso desenhar 1 por 1 ou posso usar o copy, que é o copiar. CO, Enter. Posso copiar esse objeto aqui, ganhando tempo. Tenho essa linha aqui no centro. Quando eu clico e ele está ativado, né, os nossos snaps aqui, eu vejo que quando é o triângulo, vocês estão lembrando disso? Ele mostra o meio, né? Terminei minha peça. Eu fiz essas cotas todas para que vocês conseguissem redesenhar elas, tá? Então, tá lá no slide. O próximo passo vai ser a gente aprender a cotar. E aí eu chamo a atenção para vocês que quando a gente pega um desenho para desenhar, assim, para tentar praticar ele no arquivo, vocês percebem que às vezes falta uma cota e é super problemático, né? É bom a gente
pegar um desenho e tentar reproduzir, porque a gente guarda a importância que a cota tem, né? Então, você não precisa cotar todas as peças, mas aqui eu já coloquei um que é uma cota no sentido entre as peças, ali entre as peças. Tem os diâmetros, podia falar sobre o raio, né? E algumas dimensões, né? Não cotei tudo, mas tem todas as informações importantes. Na hora que a gente começar a ver cota, não esqueçam da dificuldade que foi em alguns desenhos aí a gente adivinhar o que que é, né? Então aqui é o comando array. Esse que é o dentro aqui, ó, dentro do comando array, o logo de baixo é esse path. O path ele vai pedir um caminho para a gente, né? Eu também fiz uma linha curva com spline. Spline é aqui, ó, dentro dos comandos de desenho, a gente tem essas opções desse spline aqui. Vou clicar em um. Ele é você consegue fazer uns caminhos mais... Tem duas formas. O livro, ele coloca até um vídeo para vocês assistirem depois, explicando como que usa. Eu não uso tanto assim, né? Mas às vezes a gente precisa desenhar alguma coisa curva e ajuda. Mas vamos voltar ao comando do array. Array path. Ele pede também para a gente selecionar um objeto. Eu coloquei um círculo bem aqui na bordinha dele. Selecionei, dei Enter. Ele pede para a gente selecionar qual que é a curva, qual que é o objeto que vai ser o caminho desse círculo, né? Então eu clico aqui. E aí ele já faz o trajeto e aqui ele começa também a colocar qual que é a distância entre eles. Eu posso modificar. Dando Enter, ele ativa. Coloquei distância de 5. Então ele vai dando a quantidade. Tá vendo que eu não consigo, nessa situação, definir qual é a quantidade, mas só o que eles têm entre, né, os pontos de centro. Porque ele, como você já deu um caminho que ele tem que seguir, ele vai distribuir isso nesse caminho. Então, se você quiser fazer ele numa reta e tem certeza de quantos que você quer, né, você já desenha a reta com uma dimensão que você conhece, tá? Eu não uso tanto ele, mas é interessante que vocês saibam, em algum momento, os comandos eles podem ser úteis se vocês lembrarem deles, tá? Ele tem uma outra opção também, que é o polar. Polar, a gente fez essa peça aqui na semana passada, né? Vocês estão lembrados? Tá tranquilo? Quer que eu faça de novo? De novo? Ninguém me responde. Vou desenhar essa peça aqui de novo rapidinho para a gente ver. Eu tenho aqui o raio de 11 no início, né? Então, círculo, centro e raio. Vou clicar num ponto, desenha para cá, num centro. Vou digitar centro e raio. Centro. Cliquei num ponto do meu centro, raio de 11. Ok? Esse eixo aqui, ele fala para mim que ele tem 42 de diâmetro. Então, posso, para não ter que fazer conta, eu posso selecionar aqui. É o mesmo centro, diâmetro 42. O círculo maior aqui é 60 de diâmetro. Centro, 60. Aqui eu só vou mudar a cor, como eu fiz aqui, para não confundir. Então, a gente tem já o círculo. A gente precisa achar um ponto central para conseguir fazer o array polar, né? Pelo menos a gente tem que ter um desses objetos para a gente conseguir copiar ele aqui em relação ao ângulo. Então, o que é o ponto, né? A gente já desenhou esse círculo que serve de eixo, então a gente tem que desenhar esses eixos centrais aqui só para
para a gente ter esse ponto. A partir ali do centro, depois eu vou só fazer um ajuste. Mudar de cor só para mudar o layer, para a gente não se confundir, tá? Então, esse círculo aqui, ele tem 9 de diâmetro. Centro dele, então a gente sabe que é esse ponto aqui de junção dos dois eixos. 9. Array polar. Polar porque ele vai trabalhar nos ângulos, né? Então, seleciono o objeto que ele pergunta. Ok. Aí ele pede o centro, né, que a gente vai rotacionar, que é o centro da peça aqui também, tá? Ele já fez, ele já distribuiu. Aqui ficou igual, porque ele também tem seis peças, então já tem o desenho praticamente. Mas se eu quiser colocar mais quantidade de unidades, eu posso também editar aqui, igual a gente consegue fazer no outro. Dá o Enter para ativar, tá? Às vezes eu até esqueço, estou falando aqui. Então eu quis 10 itens, ou eu posso escolher aqui o ângulo que fala 360, é porque eu estou fazendo ele totalmente circular. Se eu quiser que ele faça essa distribuição dos 10 só no 180, né, na quantidade de 180, 180 por quê? Aqui ele considerou que é a nossa peça inicial e 180, tá? Que é metade. Se eu quero só num quarto, né? Então ele concentrou as 10 unidades que eu queria só nesse ponto aqui. Lembra sempre que a gente também continua no sentido anti-horário. Então, se o ponto inicial meu tá aqui, ele vai jogar no sentido anti-horário, tá? Então, esse é o polar. Então, quem conseguiu desenhar a peça aqui estava tranquilo, né? É um elemento que ele colocou como exemplo aqui, seria a mesa, né? Então, a gente consegue também, né, para quem pode desenhar mobiliário, é meu caso, né? Então a gente não precisa ficar fazendo contas, então facilita muito mais, né? Então você tem um centro e você consegue trabalhar o polar aqui tranquilamente, tá? Deixa eu ver o próximo ponto. Vou mostrar para vocês a tela aqui. Vou compartilhar o slide de novo. Só para mostrar para vocês um exemplo que dentro desse tangente do path, aqui tem uma peça que não é um redondo, né? E ele considerou o ponto inicial, né? O ponto de base, esse ponto aqui, ó, que tá azulzinho, né? Então vocês dão uma olhada que como o caminho é curvo, é esse ponto que vai ficar, que vai seguir o caminho, né? Ele que tá. Então, se fosse no meio, ele estaria o meio que seria o ponto inicial. Então, lembra que a gente também pode utilizar a base, tá? Então, se ficar estranho, então a gente pode mudar também a base, que é uma das opções que ele dá lá. Eu coloquei o exemplo aqui, então a gente pode também trabalhar com esse mobiliário. E aí todas as explicações que o livro traz são essas barras aqui. Então ele fala, né, o que é o fio, que é o ângulo, né? Então a direção você consegue modificar e ele vem meio que explicando e traduzindo também alguns pontos. Agora a gente vai entrar nos comandos da gente poder esticar ou reduzir, né? O primeiro é o extend, como o nome diz, ele estende uma linha. O exemplo do livro é mostrar que uma linha que é curta, eu gostaria que ela chegasse nesse ponto, que é um ponto de referência, né? Um limite, e aí você pode dar o extend e ele chega até o ponto que você quer. Quando a gente faz a linha e de repente puxa a linha, ela pode vir torta, ela pode achar outro ponto de referência. E quando a gente faz o extend, a gente tem certeza que ela está seguindo o ponto, tá?
voltar aqui, eu vou compartilhar de novo o CAD com vocês. Então, eu fiz um exemplo de linhas que eu tenho, e eu coloquei essa linha aqui tracejada para mostrar como que é o limite. É um limite que eu quero chegar da minha linha. Então, o extend, ele pode, aqui dentro, ele tá nesse ícone aqui, cadê? Ixi, eu não tô achando. Eu fico trocando de computador, depois eu fico perdida aqui. Deixa eu dar o EX. Deixa eu ver qual que aparece. É esse ícone aqui, já eu acho. Aqui no F1, ele mostra essa peça. Tá vendo que esse ponto 2 é um arco, e o ponto 1 é onde ele quer que chegue, né? O ponto 1 vai ser a primeira pergunta, provavelmente o comando vai dar. E aí embaixo tem esse arco vermelho, que é onde ele estendeu, né? Então, EX é o comando de teclado, e já eu acho esse ícone ali, que eu não tô achando. Então, EX. Ele pergunta qual que é o objeto que vai ser aonde eu quero chegar, né? Então, se eu ficar com dúvida disso, gente, abre aquele F1 lá também que já resolve. Então, selecionei o ponto que eu quero que chegue, que vai ser o meu limite, porque eu quero esticar essas linhas aqui, dou Enter. Aí, na hora que eu clico em cima da minha linha, tá vendo que ele já mostra como que ele vai fazer, né? Então, eu posso clicar em todas as linhas que eu quero que chegue nesse ponto aqui. Tem uma outra opção, eu dei undo, tá? Para voltar, só para vocês lembrarem. Tem uma outra opção do Extend, EX, Enter. Se eu der um Enter de novo, eu não saio do comando, eu posso também selecionar todas as linhas de uma vez só. Selecionei e foi tudo de uma vez, tá? Então, a gente pode dar esse Enter de novo, não precisa mudar, não precisa selecionar o ponto que eu quero chegar. Mas por quê, né, que eu estou falando isso? Por exemplo, eu tenho duas linhas aqui, faz parte de algum desenho, tal. Eu quero que essa linha chegue nesse daqui, essa chegue nesse. Como que eu posso selecionar, né? Então, EX, a primeira coisa, ele pergunta aonde que eu quero. Então, se eu selecionar o objeto e clicar aqui, ele vai até lá, ele não para nessa, porque eu selecionei que eu quero que chegue aqui. Se eu der o EX e aqui eu dou Enter sem selecionar o ponto, ele vai chegar no primeiro obstáculo que ele encontrar, ele vai juntar. Então, a gente toma essa decisão, né? O que a gente está precisando. Se for de novo, ele faz. Então, você faz 2 cliques. Aí, na prática, assim, a gente acaba vendo o que vale a pena usar um ou outro, tá? Mas esse é o comando do Extend. O próximo... Compartilhar o slide. Esse lengthen, que o comando dele é len, ele pode ser usado para esticar linhas. Esse exemplo, então aqui, eu printei a tela aqui para vocês verem, do ícone dele, aí eu deixei o meu cursor em cima aqui para ver a explicação, que é o help deles, né? Então, ele está mostrando que eu tenho um objeto, uma linha, e eu quero esticar ela. Então, ele vai ajudar a gente a fazer esse aumento da linha. Mas ele tem várias opções. Esse primeiro, o delta, ele vai dar... A gente pode digitar, por exemplo, aqui no caso, colocar que eu quero acrescentar 2. Então, minha linha tem 4, eu acrescento 2. O percentual, eu coloco que eu quero
aumentar 20%, então eu vou digitar 120. Aí ele aumenta a porcentagem em relação à minha linha. O total, ele vai, a gente vai dar o comando e vai falar quanto que eu quero que essa linha tenha no total. Não é nem porcentagem, nem acréscimo, eu já coloco direto. Esse dinâmico, que é uma coisa mais... a gente pode usar pelo mouse, é uma coisa mais solta, não tão precisa, tá? Em que momento que a gente pode usar ele, né? Então, desenho de peça sempre tem esse eixo aqui, né? Então, vocês viram que eu desenhei lá, o que é mais fácil desenhar? Eu peguei o centro aqui, cliquei a linha ali e fiz como tá aqui, né? É o mais fácil para você desenhar. Mudei o layer, só que o eixo, ele sempre sai mesmo da peça, né? Que é uma representação de eixo. Então, a gente pode usar esse comando, tá? Melhor do que só esticar e puxar. Vou compartilhar o AutoCAD. Ah, falando do Extend, semana passada no vídeo eu mostrei, eu fiz uma parte de uma casa, tal, daí o offset, mostrei como que a gente pode usar o fillet, né, enfim. Aqui eu usei o offset para dessa parede e deixei aberto aqui. Aí qual que é o próximo comando que a gente pode unir? É o extend, EX, dei um enter, não selecionei o arco, dei o outro enter e cheguei nele. Se eu clicar de novo, ó, ele vai indo até ele encontrar um limite, né? Então, extend. Não preciso redesenhar ou ficar puxando linha, tá? Aí esse do lengthen, aqui um exemplo. Então tá, desenhei um círculo e quero representar assim o meu eixo, né? Então o que é mais fácil? A princípio, né? Eu pegar a minha linha, achar aqui o meio, desenhei, tranquilo, mudei o meu layer lá, e aí eu quero aumentar aqui. Então, comando len, ou a gente acha que o ícone, que a professora tá super... Aqui ele. Cliquei nele, ó, aqui eu tenho as opções. Então, eu quero delta. Eu sei que esse meu círculo tem 48, acho que eu vou colocar ele saindo uns 5 unidades aqui, tá bom. Então, ou eu clico aqui em cima, ou eu dou The Enter, vou colocar 5, que é a dimensão. Aí ele pede para eu clicar no ponto que eu quero, na linha que eu quero esticar os 5 unidades. Então, cliquei aqui, ele aumentou. Tá vendo que ele não sai do comando? Eu posso fazer isso em todos os pontos, tá? Então, eu dei um número, que é o 5, para trabalhar. A outra opção, né, a gente pode usar percentual. Então, ó, P-Enter, ou eu vou clicar nele. Tá vendo que tá 100 aqui já entre os sinais? O 100 é a medida dessa reta. Então, se eu quero aumentar 20%, eu tenho que colocar 120, tá? Então, eu vou digitar 120 e vai aumentar 20% para mim da linha, tá? Então, porcentagem. Quando que um é bom ou outro, a gente depende do exercício, né? No total, T-Enter, eu sei que ele tem 42, aí eu quero que ele tenha 60, essa linha. Dei 60, dei Enter, aí agora eu vou clicar aqui. Mas veja só que ele vai aumentar, deixar a linha de 60, ele vai só para um lado, tá? Então tem essa situação também, tá? Então, minha linha final tem 60, só que ela não está centralizada. Então, avalie em qual caso, se eu cliquei em um ponto, mas podia ter clicado aqui embaixo, ele estaria para baixo. Outra opção do len, E-E-N, é o dinâmico. Então, cliquei lá no dinâmico, ele pergunta qual que é o seu objeto, eu vou clicar nesse daqui, tá vendo que o cursor já amarra, e aí eu que estou
estou colocando o tamanho que eu quero livremente. Então, meu cursor, no momento que eu achar que tá bom, eu clico, ele obedece, tá? Da mesma forma aqui. É uma forma mais livre de desenho. Tá bom? Esse é o comando Lenden. Esse exemplo do eixo aí eu acho que é o mais tranquilo. Voltando pro PowerPoint. Aqui no PowerPoint eu mostro, né, onde que tá essas opções, para que serve cada um. É bem tranquilo esse comando, mas no dia a dia ele ajuda, tá? O que poderia, quando você não sabe um comando, você não vai deixar de fazer, né? Então, se você sabe que era 5 e não lembra, você pode dar um offset desse círculo, e aí você dá o extend, e aí ele vai parar aonde o desenho, onde você colocou o limite, que é esse círculo para fora, por exemplo, aí você apaga. A gente se vira, mas assim, tem alguns comandos que são mais inteligentes, assim, que aí a gente ganha tempo. A ideia é ganhar tempo e precisão, tá? Mas no dia a dia, vocês acabam encontrando algumas formas. Só que quando a gente usa só os mesmos comandos, depois a gente vê que não rende, né, em algumas situações, tá? Então aqui é um comando que eu esqueço que ele existe, mas em alguns momentos é importante. O próximo é o stretch. O stretch, ele estica ou diminui. Aqui, o exemplo do ícone, que é o F1, né, ele mostra uma peça preta aqui. Esse pontilhado é o que ele selecionou. Ele pegou, abriu uma janela assim, verde com cursor, e aí ele puxa. E aí eu posso dar um ponto de apoio, né? Um ponto, e digitar quanto que eu quero que ele aumente, né? Colocar a distância que eu quero aumentar, ou eu posso também chegar num limite. Eu posso ter um ponto aqui, eu quero que chegue até lá, e eu clico nesse ponto para fazer, tá? Então aqui a gente vai lembrar daqueles momentos de seleção nosso, tá? Vou fazer mudança de tela. Eu estou considerando que está dando certo essas mudanças de tela. Vocês me avisem, por favor. Aqui, olha, eu queria mostrar. Vou simular que eu estou desenhando uma casa. Aqui, dei o REC, arroba 7,5, desenhando um cômodo. Vou usar meu offset de 15 para desenhar as paredes. Dei offset, digitei ponto 15, joguei para dentro. Tem sei lá, tem um banheiro que eu estou pensando que vai estar a 2 metros. Dei copy, usei um outro comando que a gente já aprendeu. Aí faço meu offset, ele está de 15, eu dou enter. Beleza. Aí, sei lá, estou projetando aqui e vi que esse cômodo ficou com 4,55. Achei que ficou pequeno, enfim. Né? Aqui tá os internamente 2 que eu tinha digitado, mas aqui ficou pequeno. Tô achando que eu posso aumentar. O stretch é o S, Enter, ou aqui, ó, esse ícone. Então, tem um quadradinho e aí tem uma seta que mostra que ele está aumentando, né? Que é o desenho da peça que eu printei lá e coloquei no slide. Então, o stretch. O que eu quero ampliar? A gente tem que pensar sempre assim. Então, eu estou achando que esse cômodo está muito pequeno nesse sentido aqui. Eu quero aumentar essa minha dimensão dos 4,55. Quero que tenha, sei lá, 7 ou 7,55. Então, eu vou aumentar 3 unidades para lá. O que eu preciso selecionar para que eu aumente isso? Então, eu cliquei na tela, aí já abre uma janela de seleção,
Eu quero que toda essa parte aqui que eu coloquei no verde caminhe para o meu lado direito. Abri, cliquei de novo, ele selecionou. Dou Enter para falar OK, selecionei. Ele pede um ponto de base, né? Posso clicar em qualquer lugar, tá? Não defini, assim, só quero aumentar. Vou clicar aqui na tela mesmo. E eu, se eu mexo o cursor para o sentido que eu quero, né, eu vejo que ele vai ampliando, vai esticando. Agora eu posso digitar a quantidade que eu quero. Então, 3. Aí consegui o 7,55, tá? Se, por exemplo, eu tivesse aqui um limite, sei lá, é meu muro, eu quero que tudo isso chegue até meu muro e eu não vou fazer as contas, eu tenho já o desenho aqui, então eu também posso dar o stretch, que é S, selecionar tudo que eu quero movimentar, meu ponto de base, aí sim, eu quero que essa linha chegue nessa, eu preciso clicar nela, né? Cliquei nela e cheguei ali. Quando tá esse Lzinho é porque ela tá perpendicular, né? Então, ok. Então, cheguei. Então, duas formas. Você pode dar a linha, mas também pode mostrar como que dar um ponto de referência e chegar até ele, tá? O que não pode acontecer, que eu desenhei aqui. Fui dar o meu stretch aqui e selecionei só esses dois pontos aqui. E quando eu começo a arrastar, você vê que ele deforma, né? Então, lembrar qual que é o ponto das janelas, né? Então, se eu pego o stretch também vem desse lado. Lembra que quando eu fico verdinho, ele pega tudo que tem aqui dentro da janela. Quando ele tá azul, tá vendo que ele não seleciona? Tem que selecionar tudo para ele, tá? Então ele só pega o que tá dentro do azul. Por isso que ele mostrou pra gente trabalhar com o verde, porque é os pontos de referência aqui que vão estar selecionados e eu consigo movimentar, tá? Então aí cuidado com isso. Ah, fiz errado, dá o undo e faz de novo, seleciona de novo, tá? Faz o comando de novo. Esse é bem tranquilo, bem útil também pro dia a dia. No slide, o próximo comando é o escala. Na escala, aqui os exemplos que coloca, né? O objeto original e qual que foi ampliado. 2 vezes. Então, a gente vai precisar colocar essa conta de quantas vezes que você quer que diminua, quantas vezes você quer que aumente, né? Então, no exemplo aqui, ele também vai pedir um ponto de referência, né? Aqui, para você ampliar assim, a peça, o ponto base é esse aqui, por exemplo, sabe? Porque ele amplia em função. Se coloca o ponto base aqui em cima, ele amplia aqui para baixo, ele mantém o ponto base fixo. Então, se a gente está com algum ponto de referência, se já tem um desenho feito, né? Então, lembra de colocar esse ponto aonde vai se manter fixo, tá? Gente, vocês estão muito quietos. Tudo bem aí? Sim. É meio estranho, que eu não, parece que tá falando sozinha. Escala, então, deixa eu ver o que eu tinha pego de... Aqui. Uma peça. Tem essa peça aqui que ela tem 110, a dimensão dela. Desenhei ela em algum momento e agora eu preciso desenhar uma outra que é metade, é menor. A escala dela toda é menor. Então ela vai ter 55 aqui e aqui vai ter 25. Escala SC, já aparece lá escrito escala. Eu vou selecionar todo o meu objeto que eu quero da escala, Enter, aí ele pede o ponto base. Então, vou selecionar esse daqui. Qual que é o fator que a gente vai colocar? Se eu quero que ele diminua, é meio. Meio é 0,5, né?
Então, eu coloco a relação que eu quero. Então, escala. Quando é maior que 1, eu estou aumentando, né? Então, de escala, quero que aumente 5 vezes mais. Então, 5. Aumentei a minha peça. A escala é tranquila, só que aí você tem que fazer esses cálculos pensando antes, né? Que às vezes eu não estou trabalhando dentro de algumas pranchas e eu estou trabalhando tudo numa escala 1:50 e quero que o meu desenho fique 1:25, ele vai ficar 2 vezes maior. O que eu faço? Eu coloco 50/25, que é, né, 2 no final, né? Então, ou eu faço a conta ou eu uso isso de colocar barra, né? Então, aqui eu quero que ele fique de escala, escolhi o ponto. Quero que ele fique com meio. Eu posso colocar 1/2 também, que ele entende que é meio, tá? Ele já faz essa conta. Então, é um macete para vocês, para não se perder, de repente, no ter que fazer muita conta. Aproveita que o comando também entende o que você quer, tá? O próximo é o Align. Deixa eu voltar na tela do Align. O Align, ele serve para você alinhar a peça. Ele coloca assim, tanto é que o F1 dele, do ícone, ele mostra que a gente tem um retângulo aqui em cima, ele está desenhando uma peça que tem esse arco, enfim. Ele quer alinhar, quer colocar no mesmo ângulo o retângulo da peça que está angular. É muito mais fácil a gente desenhar realmente um retângulo no X e Y do que ficar desenhando ele já aqui, né? Super mais complicado, tem ângulo, enfim. Então, é um exemplo acho bem bacana de você desenhar um retângulo, eu sei o tamanho da peça, de repente está acotada, e depois eu desenho ela e alinho ela aqui. Então, ele mostra que ele vai perguntar, eu quero que esse ponto fique aqui e esse ponto fique aqui. Então, primeiro, 1 quero que venha para o 2 e o 3 venha para o 4. E ele vai fazer uma pergunta para a gente se a gente quer que mude a escala. Então, ele pode tanto alinhar quanto deixar esse objeto, essa linha que a gente está colocando esses pontos, do mesmo tamanho que o outro. Tá? Então, isso que é um exemplo que eu vou trazer do meu dia a dia aqui, que ajuda bastante quando a gente não conhece muito bem o ângulo. Qual que é o meu exemplo aqui? Aqui, ó. Aqui é um projetinho de um consultório odontológico. O que a gente estava montando o layout, a cliente comprou uma cadeira odontológica de uma marca X, eles me mandaram o manual, que está assim como imagem, e me disponibilizaram um bloco já. Só que quando eu chego aqui, joguei meu bloco aqui, eu olhei lendo o manual, né? Falei, poxa, o tamanho da cota daqui, do final da cadeira até aqui no início, ele está dando que é 1,90. Aí esse bloco que está meio torto tal, ó, eu posso usar comando de cota, que isso a gente não aprendeu ainda. Fazer uma cota aqui, vou pegar aquele mesmo ponto que eu vi com vocês, que é 1,90. Nossa, aqui tá com 3,73, né? Então, como que eu levo isso para um tamanho real, que é o que ele me passou, para eu conseguir de fato fazer o layout, né? Então, o Align é assim, eu vou desenhar um ponto de referência, né, um objeto de referência e dar o tamanho que eu quero. Então, eu sei que esses pontos que eu mostrei para vocês, ele tem 1,90. Desenhei com line 1,90. Vou cotar aqui para vocês. 1,90. Beleza. O Align, AL, Enter,
Ele vai alinhar, e eu vou mostrar para vocês que a gente pode alinhar e mudar a escala de uma vez só, tá? Align. Selecione o objeto. Vou selecionar a minha cadeira que eu quero. Enter. Especifique o primeiro ponto. Lembra que a gente vai unir da onde tá para onde eu quero, da onde tá para onde eu quero. Então, vou pegar bem o ponto ali do final da cadeira e clicar aqui. Agora ele pede o segundo ponto. Vou clicar aqui. Tá vendo que eu estou usando o zoom, né, para chegar. Uso o scroll aí como referência. Fiz os 2 pontos, ele pede até um terceiro ponto, mas eu vou ignorar ele e vou dar Enter. Agora a pergunta que vem. Você quer dar escala no seu desenho ou você quer só alinhar, né? Ah, eu quero só alinhar, então não quero dar escala. O N está entre os sinais, ou eu posso também digitar N. Ó, ele só alinhou, ele me deixou a cadeira reta. Que eu falei, não, eu não quero dar escala. E se eu quiser dar escala? Vamos lá. Align, selecionei o objeto, quero esse ponto aqui. Quero esse ponto aqui. Ignorei o terceiro ponto dando só Enter. Agora eu falo, não, eu quero sim que você mude a escala para mim. Alinhe e mude a escala. Yes. Aí ele traz o bloco. Para quem já baixou o AutoCAD, tem vários blocos que a gente consegue na internet também. Talvez aconteça isso. Para baixar um bloco, aí tá numa escala estranha. Às vezes tem umas cadeiras gigantescas ou muito pequenas, você vai editando aqui os blocos para conseguir. Se eu não tivesse essa medida exata aqui, como que eu ia montar, né, um layout de um consultório? Então aqui é um exemplo que o Align é muito útil para mim, e aí provavelmente peças, alguma coisa assim, vai ajudar vocês também, tá? Eu vou fazer depois um exercício junto com vocês para mostrar. Então, próximo parte do slide, então Align, que é bem tranquilo. Mostrei, dei um print aqui do exemplo que eu ia mostrar para vocês lembrarem. E aqui é para o explodir ou juntar. Então, vou voltar na tela novamente. Então, de repente, aqui eu tenho comecei a desenhar uma casa, enfim, estou com um retângulo, só que eu queria copiar essa linha para cá, queria copiar essa para cá, estou pensando, e quando é um objeto assim, se eu der copy, vem tudo, né? Então eu posso explodir esse objeto meu aqui, aqui o comando dele é esse aqui, ó, que é parece que está explodindo mesmo. Aqui ele está mostrando que estava tudo junto, ele vai explodir e fica separado. Dou comando, ele pede para eu selecionar o objeto, eu seleciono, dou Enter para confirmar. Agora eu tenho todas as linhas soltas. Então eu posso fazer todos vou copiar, vou fazer dar andamento ao meu desenho aqui, que precisava desses pontos aqui. E aí finalizei e quero juntar agora de volta. Não, nossa, para mim agora é importante juntar aqui. O que a gente faz quando a gente não lembra ou não sabe o comando? A gente vai lá e desenha de novo, né? Dei REC. O REC, se você sabe o ponto começo e final, você desenha por cima, você tem de novo. Só que tem várias linhas, uma em cima da outra, né? Aí o outro comando que a gente vai trabalhar é o Join, que é o J só. J, Enter. Ele pede para a gente selecionar os objetos que a gente quer unir. Eu vou selecionar esse meu retângulo aqui de novo, ó. Selecionei todos, dei Enter, ele voltou a ser um objeto, tá? Vou trazer para a minha realidade o que é importante, né? Quando eu estou fazendo uma plantinha, alguma coisa assim, depois a gente vai achurar essas paredes, né? E facilita muito quando você tem
já o objeto. Então, essa parede toda aqui já é um objeto só. Eu evito que tenha várias linhas ou que estejam áreas que estão abertas, aí eu não consigo achurar. Eu sempre transformo tudo unindo, tá? Aí o join, ele ajuda a gente nisso. Então, eu posso dar J, Enter. Aí eu venho selecionando todas as linhas que eu quero juntar. Lembra aqui do batente que eu ensinei vocês que aqui precisa ter uma linha, né? Só que ela está debaixo do comando. Que eu vou usar aquela seleção minha do azul, que ele só pega o que está totalmente dentro, ó. Consegui selecionar sem pegar o bloco, né? Então, aqui também, ó, consegui pegar. Eu venho fechando toda a minha parede aqui, que vai me facilitar depois em desenho. Até se eu quiser mudar depois de layer, desenhei errado, alguma coisa assim, eu consigo fazer isso mais rápido. Ok. Quando eu desenho numa escala 1:50, 1:25, começa a aparecer o reboco, né? O reboco ele tem 2 centímetros, então eu uso o offset, coloco 0,02, que é 2 centímetros, e aí eu consigo fazer aqui as duas espessuras, né? Tanto da parede de representação, depois do reboco, que é uma linha mais fina. Quando ele está todo separado, nossa, aí você vai linha por linha e ainda tem que fazer muito trim, enfim. Então essa é uma vantagem para mim, porque que o Join é muito útil na minha área, né? A de vocês provavelmente também vai facilitar bastante, tá? O próximo. Aí tem um exercício, gente. Vocês conseguiram baixar o slide? Esse slide eu disponibilizei para vocês já. E aí eu coloquei o exercício no slide daqueles canais que a gente fez ali. Eu já fiz com vocês, na verdade, né? Que era para a gente fazer. Então eu dou esse tempo para quem está junto comigo, a gente pode fazer e tirar as dúvidas. E tem esse exercício 2 aqui, que é um de cano, que aí eu posso trabalhar todas os comandos que a gente aprendeu e vou ensinar alguns macetes. Aqui é uma prática mesmo, tá? Então, esse anterior aqui, como a gente fez praticamente juntos, eu não sei se todo mundo está praticando, tá, com o CAD, vou considerar que a gente fez junto já no momento do slide, tá? E vou partir para esse segundo. Então, o que eu quero que seja entregue? Esse exercício aqui, que é esse desenho, né? E depois esse daqui do cano. Aí eu peguei o exercício, né, do livro e eu fui praticar, fui colocar ele aqui. Eu vi que faltou um pouco de algumas informações. Então, por isso que eu redesenhei, cotei melhor o que estava faltando e coloquei aí no slide também para vocês verem. Aí um macete, gente. Agora, tô aqui com o desenho, tô na frente, tô com o meu CAD aberto. Eu posso printar essa minha tela que está aqui. Então, dei print e posso levar. Vou dar o print. Vou levar lá pro meu CAD. Então, se vocês abrem duas telas tal, mas eu uso muito isso. Então eu dei print, ó, tá vendo que eu dei Ctrl V, minha imagem vai aparecer aqui na tela. Tá muito grande, aí eu posso usar a escala que a gente aprendeu, SC escala, seleciono a minha imagem, aqui eu posso dar uma referência, né? Vou dar, preciso diminuir ela, vou dar 0,1. Só para eu conseguir ver as dimensões aqui para eu desenhar com vocês, tá? Então eu tenho aqui o meu desenho, a imagem aqui no meu CAD, então não preciso ficar trocando de tela. Vocês estão vendo o CAD, né, gente? Vou começar a desenhar. Vocês estão aí? Vocês estão jantando, gente? Responda.
Tá ok a tela? Dá para ver? Dá para ver sim, professora. Então vamos lá, ó. Vamos analisar essa peça aqui de hidráulica. A gente tem essas duas peças menores aqui, como se fosse uma conexão, né? 50 por 5. Elas são iguais, então eu tenho as duas dimensões dela. Sei que essa parte do cano aqui tem 37. Então vamos começar por aqui. Então eu tenho essa peça aqui super. Os dois comandos eu posso aplicar o quê? O retangular, né? Antes a gente estava fazendo line, vinha desenhando, contornando toda a peça. Agora a gente tem outros mecanismos. Vou dar REC, Enter, vou clicar em algum ponto da tela, vou usar de novo o arroba no eixo X 50, no eixo Y, então 50,5. Tem essa primeira parte aqui. Essa peça até essa, olha, ele tem 110 a distância aqui entre eles, né? Então eu vou desenhar aqui uma linha só para eu ter como referência 110. Então eu sei que a parte final da peça acaba aqui. Posso usar o copy, CO Enter, copiei a peça, aí ele me pede a base do ponto. A base do ponto não é esse de cima, eu quero que essa parte de baixo acabe aqui, né? Se eu colocar a parte de cima ali, a peça vai ficar com 115, né? Então, dei meu zoom para ter certeza que estou pegando o ponto certo. Dei copy, copiei. Beleza. Aqui a gente tem 37 e não tem a medida aqui de quanto que entra, né? Então, eu vou partir do eixo aqui. Então, desenhei esse eixo. Vou mudar ele de cor para não confundir a gente. Tenho 37. Lembra que a gente fazia muita conta na sala de aula? Para alguns, eu dei aquela sugestão da calculadora do CAD. Não sei se eu falei para vocês todos, mas o CAD tem uma calculadora. É só digitar cal, tá vendo que aparece ali? Enter, eu posso fazer minha expressão. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho 37, eu quero saber 37 dividido por 2. Tá de noite, não quero pensar. 37 barra 2. Ó, ele falou para mim que é 18,5, né? Aprendi o offset na aula passada. Ó, Enter. Qual que é a distância que eu quero do objeto? 18,5, que eu calculei agora. Posso jogar para os dois lados. Tenho a dimensão do cano já. Aprendi o trim, posso tirar essas medidas aqui. O meu eixo aqui, eu aprendi o len. Quero que ele aumente os 5, ok. Aumentei um pouquinho. Estou usando todos os comandos que a gente aprendeu, tá? E agora, vamos fazer essa peça aqui. O que ele traz aqui para a gente de informação? Vamos analisar. Sabe que esse eixo aqui da outra peça, ele começa aos 45 aqui. Então, eu posso achar esse ponto 45. Para eu desenhar essa linha aqui, eu sei que a minha peça tem até 70 e tem um ângulo de 60. Bom, a gente aprendeu isso nos comandos line, né? Aí lembra? Deixa eu ver se eu copiei aqui. Tá no outro. Eu queria mostrar para vocês o comando que a gente precisa. Lembra desse comando que era quando era absoluto? Vou colar aqui.
absoluto e relativo, né? Uma das anotações que a gente fez. Eu quero trabalhar, vou deixar como relativo, porque a gente está fazendo várias coisas. O meu já está ativado, mas eu lembrar vocês, se der errado alguma coisa aqui, lembra de colocar, né? Então, era din, coordenadas. O meu tá no 0 aqui de relativo, ó. Ótimo. Então, só para a gente ter certeza que o desenho vai dar certo. Vou achar aquele ponto 45 do eixo. Então, eu sei que aquele ponto aqui que eu vou desenhar a outra linha, tá? 45. Tem o ponto aqui. Tô no line, tá, gente? O que a gente pode usar para desenhar sabendo o tamanho da linha e a angulação, né? Então, a gente pode trabalhar com essas coordenadas relativas. Então, dei o line e está esperando o próximo ponto. Eu vou digitar arroba, tamanho do ponto que eu quero chegar aqui. Eu vou desenhar a linha até aqui, para depois eu ter um ponto de referência para trazer essa minha peça. É 70, né? Então, arroba 70, que é a dimensão da linha, a gente já viu isso junto. E qual que é o ângulo? Era sinal de menor, e eu podia dar o ângulo, né? Só que o ângulo que ele está falando para a gente, ele está informando qual o ângulo de um eixo para o outro. Mas a gente tem que lembrar que aqui é o 0, né? E aí a gente caminha no sentido anti-horário. Então, do 0 até essa linha que a gente vai desenhar é 30, né? Porque aqui tem 60, é um ângulo reto. Então, sinal, coloquei ali embaixo, ó, arroba 70, sinal de menor, vou dar o ângulo de 30. Desenhei o meu eixo ali. Essa linha aqui eu vou apagar porque ela serviu de referência. Beleza. Essa peça aqui, ela tem as mesmas dimensões da outra. Eu não cotei, mas ela tem a mesma dimensão. O que a gente pode fazer nesse momento aqui? Vou desenhar ela tudo de novo? Não, se ela é igual, vou usar o copy. Pegar essa referência, vou deixar ele aqui. Qual que a gente aprendeu que pode alinhar, né? Então, eu tenho o eixo dessa peça e esse eixo aqui. A gente pode usar o align agora, né? Então, vamos lá. Align. Vou selecionar o objeto que eu quero alinhar. Não estou me preocupando muito com dimensão, tá? Porque esse ponto aqui ele já me traz uma referência de 70. Selecionei o objeto, Enter. Qual que é o primeiro ponto que eu vou trazer? Eu quero que esse trecho aqui fique aqui, ó. Igual tá ali, né? Qual que é o segundo ponto? Eu vou trazer qualquer ponto do eixo para um ponto do eixo aqui. Aí ele pergunta o terceiro ponto, né? Eu vou dar Enter porque eu vou ignorar. Aí ele faz a pergunta. Você quer mexer na escala? Não, porque a minha peça não tá no tamanho certo já, né? Eu só quero alinhar. Então, não tá entre sinais ali, ok. Aí já alinhei a minha peça ali. O que eu posso fazer agora? Usar o trim que eu aprendi a cortar. Se eu já não tem continuidade aqui eu posso selecionar, dar o delete. Desenhei a peça. Tranquilo? Então, se eu for cotar aqui para vocês verem, aqui a gente continua com 70, que é o que ele pediu. O ângulo aqui, vamos ver se ele está certo. Então, dentro das dimensões, a gente tem as opções de cota aqui, só para vocês conferirem se está certo. Lá está 70. Qual que é as outras situações que ele coloca? Nossa, ele mostrou que aqui a gente tem
ângulos, né? Temos o fillet, né? Que a gente pode usar para arredondar esses trechos. Aqui tem um raio 1, aqui tem um raio 5. Vamos fazer isso aqui na peça. Vou deletá-lo. Aqui o fillet, para a gente atacar ele aqui, eu vou usar aquele nosso comando de explodir. Então, EX, seleciono o objeto, vou selecionar esses dois que eu quero arredondar as pontas, né? E Enter. Eita. Tá vendo que agora ficou tudo solto? Qual o comando que a gente vai aprender o que pode arredondar? É o fillet. F, Enter. Aqui, ó, o que está ativo? É o trim. Trim é que corta. E o raio aqui está 5, mas eu quero desenhar esse raio aqui que é 1. Então, eu vou clicar no raio. E aí, ele me abre aqui para eu modificar o raio. Tá 5, eu vou digitar 1, Enter. Agora, eu posso clicar no objeto e no outro. Aí, ele arredondou para mim essa peça. Na hora que ele faz isso, ele deu trim, né? Ele cortou o resto aqui. Eu posso desenhar esse trecho aqui sem problemas com line. Fillet tá com um já ativo, então não preciso ficar mudando de novo. Só vou clicar nas peças que eu quero. Para eu entrar no comando de novo, posso dar só Enter, que ele entra no último. Cliquei, arredondei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Só completei aqui pra gente... Ah, mas professora, tinha uma linha ali, né? Então eu vou redesenhar essa linha aqui. Desse ponto até aqui. São pontos que são conhecidos, né? Então fica mais fácil. Só dá line e completa. Esses dois aqui tem 5 de raio, né? Então, fillet, F, Enter. Ele tá como um raio. Quero o raio de 5. Cliquei nos dois objetos. Dei Enter para eu voltar no comando. Selecionei o objeto 1, 2. Então, eu finalizei a minha peça. O exercício do livro, ele pedia para a gente, na verdade, a sugestão, né, do livro era que que eu desse essas duas peças, né, e que vocês fizessem isso. Eu tenho uma peça de 110 por 50, eu quero uma peça de 55, quer dizer que ele deu escala, né, de meio, e ele quer que a gente acople outra junção aqui, né, outra peça. Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu tenho a minha peça que tem o 110. Vou copiar aqui para mostrar para vocês. Então, ela precisa ficar com 55. Escala SC, Enter. Selecionei o objeto. Ponto base. É metade, né? Tá vendo que eu tô mexendo nele, tá ampliando gigantescamente. Ponto 5. Ponto 5 é meio, ou você coloca 1/2. Ele ficou pequeno. E o que é essa peça aqui de 30 que a gente precisa desenhar, né? Como que a gente vai alinhar aqui uma outra peça? Vou desenhar tudo de novo? Ah, não vou desenhar. Eu vou copiar só parte da peça. Viu minha seleção aqui? Dei copy, CO, Enter. Selecionei com o azul. O azul ele só vai pegar o que está dentro dessa minha janela, né? Eu vou copiar aqui de lado. Vou usar o meu extend, ó. Devolvi a peça no tamanho certo. Ela tá com 55 e aqui ele pede que tenha 30, né? Vou usar o stretch.
S, Enter, ele pede para a gente selecionar o objeto. Vou abrir minha janela no verde, que é da direita para a esquerda. Selecionei essa parte que eu quero diminuir. Então está com 55, quero que tenha 30. Vou dar um ponto qualquer na tela aqui de escala, então vou vir para esse sentido. Então de 55 para 30, 25. Tenho a peça de 30. Agora, eu posso estender o meu eixo aqui para eu conseguir alinhar tudo? Pode, mas a gente sabe que isso aqui, ó, é igual a essa linha aqui também. Então, a gente pode usar o align, dando como referência esse ponto que eu quero que grude aqui, tá? Então, align, selecionei o objeto, eu quero que esse ponto venha aqui, esse ponto venha aqui. Terceiro ponto que ele pede, vou ignorar, dei Enter, aí ele faz a pergunta, você quer mexer na escala? Não, não quero. Ou eu dou Enter de novo, ou eu coloco o N, Enter, que é a mesma coisa. Ok? Já juntou. Esse é o exercício. Então, a gente conseguiu colocar quase tudo que a gente estudou até agora num exercício só, tá? Aí a pergunta que fizeram ontem, se precisa entregar ele todo cotado assim. Não, faça o exercício, desenhe, explore todos os comandos. Se você ficar com dúvida, não conseguiu fazer, até pode me mandar a mensagem pelo WhatsApp ou mandar o arquivo e dentro do arquivo está escrito o que você não conseguiu fazer também, tá? Mas a ideia é só essa. Então, um macete da gente colocar os desenhos ali dentro do CAD, que ajuda bastante. Tudo que a gente acabou aprendendo hoje e na semana passada, a gente conseguiu colocar em prática aqui. E aí eu trouxe um exemplo de peça, né? Só para ficar mais fácil e a gente ver como que o eixo, tudo consegue facilitar. Vocês têm alguma dúvida, gente? Deu para acompanhar? Tranquilo? Tá tranquilo, professora. Tem alguns exercícios da semana passada. Vocês chegaram a fazer, gente? Não tem AutoCAD. Eu vou só dar uma repassada com vocês, então. Eu queria até fazer alguns com vocês, mas depende muito do que vocês tiveram dificuldades. Vou compartilhar o PDF. Vocês estão vendo isso? Será? Eu passei 3 PDFs na semana passada. Um que tinha o número 6, ferramentas de edição, que era as duas mesas, tamanhos diferentes, e aí tinha uma cadeira que tinha raio, curva, e a ideia era que vocês montassem esse layout aqui de um escritório só para aprender, espelhar, dar mirror, né, que era esse exemplo aqui, rotacionar a cadeira, porque a gente faz ela 90 graus, depois consegue colocar 45. Ele não tem medida muito exata aqui, mas a ideia era só que vocês conseguissem movimentar e aí usar o Move para conseguir preencher, né? Então, fazer mesmo esse ambiente, que é uma coisa que a gente aprendeu. Tamanho de janela, se não tem a medida, fica tranquilo, assim, representa tranquilamente aí e a ideia era que vocês conseguissem executar as ferramentas de edição, né? Então, desenhar e depois vir só preenchendo e editando. Aí, esse eu acho que é mais tranquilo. Tinha esse daqui do Array Polar,
E tem um pessoal que já me alertou que tem um erro aqui. Eu não vou falar, vou deixar vocês fazerem para vocês me falarem qual que é o erro, que é o polar que a gente fez juntos, né? Então vai desenhar aqui, então nessa parte aqui das angulações, dos raios, vocês podem desenhar e dar trim, né, que a gente aprendeu também. E esse do offset aqui é mais quebra-cabeça. Vocês tentaram fazer? Como que... Tá, eu pensei em fazer esse daqui com vocês, pra gente só relembrar algumas coisas que a gente ainda tem um tempo, né? Eu tô mais rápida hoje do que ontem. Vocês não estão me perguntando. Vou compartilhar aqui o CAD de novo. Olha aqui, o exemplo, né, de a gente dar print lá na tela e jogar aqui no CAD só para facilitar a nossa vida, né? Aqui o exercício era do offset, mas para a gente conseguir dar o offset aqui nesse desenho, a gente tem que desenhar ele totalmente. E aí relembra muita coisa que a gente fez juntos já, que é o polyline, né? Para a gente conseguir dar o offset, ou a gente faz tudo separadinho, dá o join lá para juntar, que a gente aprendeu hoje, mas se vocês fizessem tudo no polyline, vocês iam lembrar das questões de coordenadas. Então aqui eu posso trabalhar com a coordenada relativa, já ativei naquele comando que eu lembrei de vocês. Então aqui, por exemplo, vou desenhar essa peça aqui. Posso começar de um ponto qualquer, fiz tudo no polyline, tá? Eu posso dar a direção do cursor e digitar o 20, lembra? Aí aqui a gente sabe que é 30 a distância, e aqui vai ser 30 também. Nesse ponto, então, como que eu faço? Se a gente não sabe exatamente o tamanho dessa peça, o tamanho da linha, a gente sabe as distâncias entre x e y. Aí eu posso usar, eu estou dentro ainda do comando polyline, eu posso colocar o arroba. Aí lembra que se a gente vem para cá, nesse sentido, a gente está andando 30 no eixo x. Então eu digito 30, vírgula, e para esse ponto no eixo y, ele também está aumentando 30, né? Então, arroba 30, vírgula 30. Aí ele foi para o ponto ali. Não preciso saber a dimensão dele. Para eu fazer esse ponto novo aqui. Então, em relação ao x, eu estou voltando 30, né? Então, é sempre em relação a esse último ponto aqui, arroba menos 30, vírgula. Ele continua subindo na direção positiva do y. Então, só 30. Lá a gente, quando fez os pontos, a gente tinha que colocar arroba, tal, relativo. Mas aqui se eu só mostrar a direção que eu quero e digitar a distância, ó, de 20, eu faço também. Então, coloquei para cima, agora eu vou desenhar esse trecho aqui para a direita, 20. Beleza, agora começou as angulações de novo. Então, para cá é 30, e aí eu vou descer. Então, eu estou sentindo negativo no y. Então, vai ser arroba 30, vírgula, menos 30 no sentido do y. Então, arroba 30 no x, vírgula 30 no y. 20 nesse sentido, 20 nesse sentido. Arroba menos 30 no y, vírgula, menos 30 no y. Tô indo totalmente no sentido negativo, né? Arroba, para eu achar esse ponto aqui. Agora, no x eu estou positivo, então é 30, menos, indo para baixo, estou indo negativo do y, positivo x, negativo y, menos 30. 20,
20, arroba, menos 30, vírgula, mais 20, né? Porque tá subindo de novo. Arroba, menos 30, vírgula, menos 30. Aí aqui eu fecho ou dou 20, né? Aqui eu tenho um objeto todo. Se eu tivesse perdido o comando no meio do caminho, errei, voltei, precisei desenhar, é só dar o join para unir, para a gente ter esse objeto aqui. Aí o exercício era dar o offset de 5, tá vendo? Então, O, Enter, ele pede a distância que eu quero fazer essa cópia paralela, né? Vai ser só 5, Enter. Clico no objeto e jogo para fora, que é o que ele pede aqui, tá? Ou para dentro. Ok? Então, aqui também é um exercício que traz todo o andamento que a gente aprendeu e traz para cá. Esses daqui vocês conseguiram fazer? É bem quebra-cabeça. Vou fazer junto com vocês, tá? Aqui a gente tem uma peça e a gente vai usar os trims também, e aqui o exercício é o offset, né? Tem pegadinha nessa peça aqui. Que a gente pode desenhar o primeiro retângulo, que ele dá a dimensão, ó, 70 por 130, né? REC, Enter. Cliquei num ponto na tela, arroba, o primeiro ponto é no X 130, 70. Aqui ele fala que ó, o offset é de 10. Então, offset, a distância 10, Enter, o retângulo aqui. Esse quadrado aqui, né, no ângulo que a gente não conhece, a gente pode desenhar um polígono, na verdade, e trazer os pontos, né? Aqui ele tem, a gente sabe que desse ponto aqui tem 70, né? O que eu fiz para desenhar esse retângulo, esse quadrado? Eu desenhei o eixo das peças, coloquei no polyline e trabalhei, eu desenhei ele ponto a ponto. Então, eu comecei daqui, dei o ângulo de menor 45. Ó, tá vendo que ele trava aqui? Vou fazer lá em cima, do zero. É mais fácil, quer ver? Esse eixo aqui, que a gente sabe que é o interno, é a diagonal do comando, eu posso copiar ele. Mesmo fazer conta de hipotenusa e tudo mais, vou usar os recursos que eu tenho no CAD. Eu copiei esse eixo, que é essa distância aqui, e vou jogar ali no centro. Copiei, rotacionei, lembra? RO, rotacionei ele. Move, peguei o meio dele, trouxe para o meio do outro eixo. Posso só unir pontos aqui, ó, que aí eu tenho o meu quadrado. Ou também eu posso trabalhar com line. Vou desenhar uma linha, acho esse ponto. Lembra que o sinal de menor, e se eu coloco 45, eu dou o ângulo? Então, eu posso também desenhar essas linhas ângulo e depois dar trim e juntar tudo. Eu acho mais fácil a gente desenhar. A gente coloca os eixos e depois desenha ele aqui. Aqui tem a pegadinha. Olha que o offset dele
ele dá esse ponto aqui, daqui, aqui, 10, né? Se eu der o offset, O, Enter, 10, Enter, der offset, na hora que eu venho conferir aqui a minha dimensão, ó que diferença que dá. Porque ele não pegou paralelo, ele pegou essa distância de 10 aqui. Aí a gente pode trabalhar o quê? Então aqui estaria errado, então não é a distância do offset. Eu desenharia uma linha aqui de 10 só para a gente ter uma referência. E aí o offset, você pode dar a distância, mas você também pode dar a referência, né? Por isso que eu desenhei. Então, ó, Enter, eu posso dar a referência, eu vou clicar a distância aqui e aqui. Ele já guardou com ele a distância. Aí eu vou clicar no objeto e fiz errado. Não, gente, esqueci. Ao vivo e a cores. Ah, não pode ser assim. Eu clico nele e dou o ponto final. Lembrei. Ó, Enter. Dei Enter de novo. Cliquei no meu objeto e aí eu clico. Tem que dar a referência dele. E aí esse restante aqui, ó, que é o desenho, é só vocês praticarem o trim. Esse outro, que é todos os triângulos aqui, é para vocês verem que vocês não precisam desenhar o triângulo várias vezes, tá? Então, a gente desenha o primeiro. E depois, vocês podem copiar ele, lembrando que a gente tem um triângulo maior aqui entre eles, tá? Vocês chegaram a fazer isso? Eu até coloquei uma opção aqui para lembrar vocês do sentido anti-horário, tá? Na hora que vocês forem desenhar o triângulo. Como que a gente pode desenhar o triângulo? Você pode trabalhar na polyline também, colocar a primeira distância 110. E aí eu coloquei o ângulo aqui para vocês lembrarem que aqui, ó, a gente tá aqui. Se eu quero trabalhar para lá, então aqui é o nosso 0, aqui é o 90, e aqui os ângulos internos do triângulo equilátero é 60, né? Então a gente sabe que ele está em 30 aqui no restante. Então é todo esse trajeto que é um 120. Então eu posso colocar o sinal de menor, o 120, lembra do tamanho? E a gente digita a dimensão dele também, que é 110. E aí você pode fechar. Eu não sei se vocês conseguiram desenhar esse triângulo. Aí a partir dele é o offset também. Aqui no caso, ó, o 10 não está nesse trecho, ele está realmente paralelo, então é 10 mesmo. Então você consegue colocar offset 10, e aí é para dentro, né? Porque ele no final, o final da peça é 110. Aí a gente sabe que aqui o final, o tamanho desse triângulo, tem um triângulo meio que no desenho aqui, que é esse 240, né? Então a gente pode desenhar ele como um eixo, igual eu coloquei aqui. Então a gente desenha esse eixo, depois só vem copiando, né? Que é um exemplo que... Então eu desenhei da mesma forma esse triângulo. Aí lembra que quando dá copy tem um ponto de referência que é o base. Como eu peguei
um ponto de referência que eu vou ter que selecionar de novo para pegar o outro. Aí esse interno aqui, ele tem de fora até aqui, ó, 23. Ó o macete. Em vez de você ficar fazendo conta e tentando desenhar de novo aqui, você pode trabalhar o offset de 23 para a distância daqui até esse aqui de dentro. E aí dá offset novamente com 10 para você desenhar esse aqui. Opa. Offset, o meu tava 23. 10, Enter. Aí eu apago as referências. Então, assim, é quebra-cabeça de desenho junto com os comandos que a gente trabalhou. Então, se eu só ensino comando, é legal ter alguns exercícios que vão questionar, né, como que a gente vai trabalhar. E aqui a gente consegue depois só recortar dando trim, que a gente aprendeu também. Se eu der trim, enter, ele pede para eu selecionar o ponto de referência até onde eu quero cortar, né? Mas lembra, se eu der enter de novo, eu posso sair cortando tudo que eu preciso. Então, a peça aqui tá para dentro, aqui ela vai passar, então eu vou cortar aqui e aqui. Aqui ela tá passando por fora, então eu vou cortar esse e esse. Então a gente vem desenhando no trim tranquilamente, assim como nos outros. Tranquilo, gente, vocês conseguem. Quem não tem mesmo como baixar o programa, se tiver alguma forma de trabalhar isso, emprestar, ou enfim, tentem só para a gente não perder, né, o exercício. Vamos ver o que acontece semana que vem também, se a gente já consegue voltar, mas eu achei que foi bom até a gente chegou naquele ponto do polar, que eu acho que é mais difícil eu explicar a distância, assim. Esses comandos todos que eu estou passando para vocês, o livro, às vezes, ele coloca alguns links de tutorial de pessoas no YouTube que ensinam o comando. Eu cliquei, eu vi todos esses que o livro coloca como referência, né? Aí eu também olhei se tinha do 2019, que é o AutoCAD que a gente tem lá no laboratório, que é o que eu acho que dá para baixar, e para ver se tinha alguma coisa de diferença. Alguns, como é comando muito básico, assim, alguns não tem muita diferença. E a sequência, assim, tem uns cursos que aí, se de repente, na minha aula não foi abordado, ou você ficou com alguma dúvida, está tentando montar, assim, eu achei bastante material também, tá? Mas isso não me isenta de explicar para vocês alguma situação que ficou meio difícil. Então, hoje é só. Eu acho que eu fiz até mais rápido do que eu esperava. Não sei se vocês estão com algumas dúvidas, vocês querem esclarecer. Vou voltar no slide para explicar para vocês as questões de pontuação também. Vocês estão tão quietinhos. Professora, eu consegui entender bem melhor com a sua explicação. Eu estava com dúvida de entender esses últimos exercícios. Né? Mas eu deixei mesmo para vocês quebrarem a cabeça, sabe? Porque é muito geometria, né? Na verdade. Do comando, é super tranquilo a gente ir explicando, né? O AutoCAD. Depende muito, assim, é fácil passar, mas depois tem que ter a prática de vocês para eu estar ali, né? Explicar, ó, faltou um enter, aqui tinha que ter configurado. Mas aqui é muito quebra-cabeça. Então, toda vez que vocês pegarem qualquer desenho, o ideal é não sair desenhando. Quem tem muito prática já no AutoCAD, e a gente vê que tem vícios, assim, né? Eu tenho estagiários que já são viciados, assim, de AutoCAD, então já sai desenhando. E às vezes é melhor você perder um tempinho ali analisando o que você pode fazer, né? E testando, e depois partir para a prática mesmo. E
é conhecimento adquirido, né? Então, eu como estagiária, pelo amor de Deus, eu tomava sempre a decisão mais longa. E aí você vai aprendendo que tem outros comandos, enfim. Mas é pura geometria esse daqui que eu passei para vocês, né? Mas que bom que você testou já. Eu vou voltar só no slide. Eu fechei o slide. Então ficou esses desenhos para hoje. Hoje é o exercício 6. Então a gente tem nome do aluno, underline, EX de exercício 06. Eu vou querer, então, o 4, 5 e o 6, tá? Esse que eu comecei a explicar aí, agora é o 5. Ele, agora com a explicação, acho que é até mais fácil. Então, pratica a parte de comando, né? E realmente, assim, quem não tem, a minha sugestão, assim, sei lá, assim, empresta o computador de alguém só para testar, para fazer mesmo, para não chegar, se a gente conseguir fazer a prova, né, com prática, para que você tenha tentado e tenha visto, né? Eu espero que as coisas se ajustem antes, mas a gente não sabe realmente qual que é o andar, né? E aí eu vou voltar só nas explicações, ó. Eu já o primeiro exercício que a gente fez na primeira aula, que era só para vocês lembrarem se tinha como que estava de representação, né? Eu dei a pontuação de 100. Eu já postei a primeira, a segunda e a terceira. Eu não postei ainda a quarta. E esses três aqui, ó, que eu tô segurando, que eu aceito até semana que vem, né? Até eu posso postar até esse dia 16 aqui, mas eu nunca deixo para a última hora, porque se eu cometi algum erro, dá tempo de vocês me mostrarem. Tem pessoas que mandaram o e-mail e não chegou, eu não recebi de volta, nem pelo portal. Então eu vou deixar esse tempinho aqui para entrega antes, para não ficar para a última hora e alguém se prejudicar por conta tecnológica, né? Ou questões do portal que a gente conhece bem, que às vezes sobrecarrega no último momento, né? Então, não vamos deixar para a última hora, mas eu tô assim, tô tranquila, não tô forçando, porque eu sei que pegou a gente de surpresa, né? O ideal é que todo mundo pudesse ter baixado já o CAD, tá praticando, né? Mas o interesse é mais de vocês, né? De colocar isso em prática, não perder o conhecimento, mesmo que seja básico do AutoCAD, tá? Então, fica esses três que eu aceito até semana que vem. Vamos ver como que vai acontecer semana que vem, mas façam essa força de baixar o programa, praticar alguns comandos, me questionar, aproveitar que tem professor, mesmo que seja online, me questionar sobre alguma dúvida. Se quiser mandar por mensagem ali no WhatsApp. Eu não fico o tempo todo no WhatsApp, mas eu vou respondendo assim que eu posso. Sei lá, fiz um vídeo aqui, não estou fazendo isso, não estou conseguindo, dar print da tela, tá? Estou me adaptando também ao que a gente puder para não perder a qualidade que a gente tem numa sala presencial, né? Mas eu acho que para mim, na verdade, assim, mostrar e dividir a tela com vocês, eu acho que ficou mais nítido, né, do que a gente na sala de aula, que nosso projetor é meio embaçado, né, e aí eu tenho que ficar indo de um em um, né, e o vídeo dá essa possibilidade de vocês me acompanharem mesmo, é como se eu estivesse junto com vocês, né, ao mesmo tempo. Então tem lá as suas vantagens, mas na hora da dúvida, da prática lá, eu sei que não é todo mundo que está conseguindo, né. Então, prova também. Não sei ainda como vai ser, tá, gente? Vamos aguardar os próximos capítulos. Espero que a gente não contraia o vírus, que a professora seja firme e forte aqui, mesmo que online, né? E aí, se tiver dúvida, é só entrar em contato. É básico, é tranquilo, mas toda vez que vocês tentarem
executar algum exercício, vocês vão ver que vão chamar questões que a gente aprendeu lá atrás. Por isso que eu sigo o livro mesmo, para vocês, a gente não perder essa lógica, tá? Até aquela a casinha que a gente fez, se vocês forem fazer agora de novo, vai ser muito mais tranquilo, muito mais rápido, tá? Então, quem quer, quem gosta mais de exercitar, pode colocar em prática e baixar também. Eu achei bastante coisa, assim, de arquivos livres na internet, de AutoCAD, na área de vocês. Se vocês quiserem ver algum projeto específico também, acho que é bem bacana de vocês já irem pesquisando e estudando, né? Por mais que não tenha projeto agora, eu acho que vale a pena, tá? Não sei se nessa sala tem alguém que está começando agora, de quinta tem bastante pessoas. Quem for novo, entre em contato comigo para eu passar alguns exercícios e os slides anteriores, né, para a pessoa chegar junto com a gente aqui, eu dar uma atenção especial. E tô aberta a perguntas, gente. Tô aqui até 10 horas. Tranquilo, gente? A gente vai finalizar já, então? Professora, eu acho que tá bem tranquilo. É mais a Tá. prática mesmo agora. Eu vou tentar baixar o programa no notebook da empresa e vou tentar fazer esse fim de semana. Na maneira que você puder. Aí me fala também as dúvidas que tiver, tá? A gente tá só em 3 hoje? É isso? Tinha mais gente, mas acabaram de sair. Acho que agora é pouco. Acho que tinha Ai, uns 10. tá. Eu vou gravar e vou depois deixar o link. Vou ver como que eu subo esse vídeo, tá? Vai ficar dentro das salas. Pro pessoal que não tá acompanhando, gente, era para marcar a presença hoje, eu não marquei, mas semana que vem, se a gente continuar nesse ritmo aqui, eu vou marcar a presença porque é uma aula, né? Não deixa de ser uma aula. E aí se vocês tiverem contato do pessoal, assim, deixa isso bem, né? Mostrem que tá funcionando assim, tá? Beleza, então? Beleza, professora. Qualquer dúvida eu te mando no WhatsApp aí quando a senhora puder me responder. Tá bom? Tá Tá, ótimo. professora. Obrigada pela aula. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom final de Tchau. semana. Se cuidem, por Para favor. você Pra você também. também, Fiquem. professora. Até mais. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.